Estamos aqui em Passo Fundo, na clínica Gastrobese, nesse primeiro workshop que foi realizado hoje, onde nós falamos sobre o reganho de peso após a cirurgia bariátrica, né? Eu estou aqui com o Dr. Carlos Madaloso, gostaria de perguntar a ele o que ele achou dessa primeira experiência, onde pôde falar tanto a pessoas presencialmente, quanto também a um público de quase 100 pessoas pela internet. Dr. Carlos, como é que o senhor sentiu aí nesse primeiro workshop? A gente fica bastante contente de ver a preocupação dos pacientes e que nós temos que cuidar que eles não fiquem alheios, separados da realidade. Existe uma tendência a eles quererem adquirir ou viver uma ilusão de que a cirurgia deve fazer tudo para que o paciente perca peso. Na verdade, a cirurgia faz uma parte, a outra parte deve ser eles. Eu fico bem contente porque eu vi que eles compreenderam muito bem isso. Nós vimos, inclusive, dois testemunhos incríveis, né? Hoje, de duas senhoras, uma até muito comovente, onde ela relata que a filha dela teve vergonha, em dado momento, de que fosse levada à escola pela mãe por causa da obesidade. Isso, eu sei que o senhor é um médico, isso o senhor deve ter muitas experiências nesse sentido, de famílias que muitas vezes passam por problemas sérios de relacionamento por causa da obesidade. A obesidade realmente torna infeliz um casamento, uma família? Certamente, Wilson. Muitos dos pacientes que decidem por fazer a cirurgia, eles não optam por fazer pelas suas doenças ou limitações, mas pelo, dá para dizer, quase bullying familiar, em que as pessoas se sentem inibidas diante dos seus amigos, seus familiares, e o pior das inibições é inibidas diante dos seus filhos. Não existe nada pior do que um pai sentir que o seu filho tem vergonha de si, e essa realidade deles buscando uma alternativa, porque eles passaram por um emagrecimento. Nós estamos falando deste workshop, onde que eles tiveram um bom emagrecimento, e alguns deles recuperaram peso, e outros têm medo de recuperar peso. Então imagina o que é para uma pessoa ela ter perdido bom peso e dali a pouco elas terem recuperado. É um trauma enorme, e eles vêm buscar uma resposta aqui e tenho certeza que vão encontrar solução. Não existe boa cirurgia no pior paciente. Isso. Então, o paciente é importante no resultado. 50% do resultado depende do empenho dele. Mas existe o que eu coloquei também, que é muito importante, deve ter a compreensão de que nós estamos aqui para ajudar. E nós ajudamos fazendo boas cirurgias e, ao mesmo tempo, preparando bons pacientes. Como o senhor explicou, a própria genética talvez contribuiu para que o corpo dela se adaptasse, tentando resolver o problema da cirurgia, porque, como o senhor disse algumas vezes, a cirurgia nada mais é do que colocar um defeito no organismo. Vocês estão enganando o organismo para que ele possa, ao ser enganado, não permitir que a pessoa ganhe peso. Seria isso, mais ou menos? A cirurgia é exatamente isso. É criar um defeito e, através desse defeito, nós proporcionarmos uma perda de peso. E como nós devemos compreender, o nosso organismo também é hábil em se adaptar. Uma pessoa que tem um problema físico, ela vai encontrar maneiras de se adaptar a esse problema, superando a dificuldade. Nós fomos programados geneticamente, pelo menos a maioria das pessoas, para ganhar peso. E quando nós criamos um atrapalho da natureza, ela consegue corrigir esse defeito que nós criamos, fazendo com que o paciente consiga novamente ganhar peso. Mas se ele tiver um bom comportamento, a natureza não consegue vencer. O assunto do Carlos, reganho de peso, da forma que o senhor tem abordado corajosamente, não seria um assunto tabu no meio da cirurgia bariátrica? O senhor não estaria levantando esse assunto
quem sabe isso não estaria depondo contra a sua reputação, já que o senhor tem mais de 15 anos de cirurgião, né, mexendo com a questão da obesidade. Como é que o senhor encara isso? O senhor encara isso de uma maneira tranquila ou o senhor sabe que está mexendo num campo difícil de lidar? Olha, a verdade ninguém esconde, ou se esconde por um tempo curto. O que nós temos que ter noção é que nós somos humanos e nós fazemos o melhor que podemos quando o resultado depende de uma ação da equipe que faz a cirurgia e a resposta de um paciente que recebe essa cirurgia. Nós temos dois lados que podem não estar adequados. Quando o resultado não é bom, os dois lados perdem. Então nós temos que buscar a verdade para tentar chegar na melhor solução que vai agradar os dois lados. Então não adianta nós dizermos não acontece quando todos sabem que alguns pacientes reganham peso. Felizmente é uma minoria, mas acontece. Agora, o que nós temos que fazer é entender por que acontece e buscar a solução. Isso só, se nós encontrarmos essa solução, e existem muitas coisas que podem ser feitas, só vão depor a favor da cirurgia. São mais pessoas que vão estar, como nós vimos hoje, um depoimento, mais pessoas vão estar contentes com o resultado que conseguiram, alguns pela segunda vez. A função da cirurgia é justamente fazer a pessoa emagrecer. Quando um paciente reganha peso e volta ao consultório, isso lhe traz algum incômodo profissional, dizendo assim, puxa, será que eu falhei nesse... Existe esse pensamento no senhor, nos médicos de cirurgia bariátrica, que eles pensam, será que eu falhei porque esse paciente voltou daqui 2 anos de novo com um peso acentuado? Há essa preocupação sua de que houve, assim, talvez, não uma incompetência, mas que aquele trabalho que o senhor fez há 2 anos não valeu nada? O senhor toma essa responsabilidade para o senhor? Certamente que nós felizes não ficamos, é evidente, mas nós não vamos negar o fato que está acontecendo e nós temos que, juntamente com o paciente e toda a equipe, buscar a solução. O que nos deixa muito felizes, e respondendo essa indagação, é dizer que se por um lado nós não gostamos ou não desprezamos, mas nós gostaríamos que não tivesse acontecido isso, por outro lado nós ficamos extremamente contentes quando nós conseguimos resolver e melhorar a vida desse paciente que voltou. Me deixa muito mais apreensivo o paciente que acha que não tem solução, que a sua cirurgia deu errado e que ele não tem mais nada que possa fazer, e muitos deles poderiam voltar a ficar bem. I'll keep loving you.